Olá, gente! Nós estamos entrando numa série sobre escatologia, onde o Bispo John está trazendo verdades, insights incríveis. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto que nos apaixona tanto, mas divide muito também, independente da sua linha teológica, sua linha de conhecimento, nós temos que ter algo que nos dá um padrão e nos une. E qual é esse princípio? Sempre a palavra de Deus. Há muitos anos atrás eu vi o Dr. Russell Shedd dando uma palavra a respeito da escatologia. E foi justamente sobre isso que eu acabei de falar para vocês. Independente da linha teológica que você tenha em relação à escatologia, o que tem que pautar nossa vida não é a questão de quando Jesus vai voltar e como será. O importante é que ele vai voltar. Isso sem dúvida nenhuma. E para isso nós temos que estar o quê? Preparados, mas também envolvidos em uma missão. Mateus 24:14 diz o seguinte: este evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Eu creio que nós temos que, independente de adquirirmos a informação, o conhecimento, estarmos preparados, estarmos envolvidos em uma missão que nos dê sentido à nossa vida, para que aquele grande dia chegar, estejamos todos preparados juntos. Aqueles que um dia dormiram em Cristo, aqueles que estão vivos, e possamos celebrar a maior festa de todos. Todos os sinais mostram, nós vemos tudo acontecendo, tudo convergindo. Nada caiu por terra e nada cairá por terra de todas as Escrituras. Então, queridos, bem-vindos a esse momento escatológico, a esse ensino escatológico, mas sem perder a expectativa da palavra que diz: e este evangelho será pregado. Se envolva com a missão, esteja preparado e não vamos nos dividir por questões de pensamentos escatológicos. O importante é a unidade, respeitar. Cada linha acredita e tem uma revelação importante, mas nós acreditamos que a verdade sempre estará em Cristo Jesus e nas Escrituras. Então, bem-vindos, Deus abençoe vocês, vamos para cima, aprender mais da palavra de Deus e que esse ensino desperte em nós uma expectativa de Jesus está voltando. Deus abençoe a sua vida. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bispo John Farage e nós estamos aqui começando um estudo, uma série muito maneira sobre escatologia. Eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre o estudo do fim dos tempos, até porque a palavra escatologia ela vem da palavra do grego skatos e logia, ou seja, o estudo das últimas coisas. Então vamos começar estudando para nós entendermos um pouco Apocalipse e como tudo vai acontecer. Esse estudo é um estudo de suma importância para nós que somos cristãos e entendermos como será o fim. Fechado? E antes de nós começarmos e abrirmos lá em Apocalipse, eu vou falar para você voltar um pouquinho e ir para o Antigo Testamento e ir lá para Daniel. Daniel, ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Ele possui 12 capítulos, sendo 8 capítulos falando sobre o fim dos tempos. Ali onde já estava uma profecia do fim dos tempos, né? E principalmente em Daniel, capítulo 9, nós vamos ter ali a profecia das 70 semanas de Daniel. É de suma importância nós entendermos essa profecia e de nós entendermos o que são as 70 semanas de Daniel. E aí, você sabe o que é? Sabe não? Então vem com a gente aqui, e mesmo você que sabe, vamos agregar valor aqui e vamos aprender um pouquinho sobre isso. Antes de nós começarmos a falar sobre as 70 semanas, vale a pena nós falarmos que Daniel ele estava num jejum de 21 dias. Esse jejum de 21 dias que Daniel estava é para ele saber um pouquinho mais sobre como acabaria o exílio babilônico lá na Babilônia, e ele estava orando ao Senhor e pedindo ao Senhor informações de como acabaria, de quando seria, aquele negócio todo. E no meio disso tudo, Deus se revela para ele e fala o plano divino que Deus tinha para os judeus, mas não apenas o exílio babilônico, mas também como o fim dos tempos, né? E agora, eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou então que você anotasse, você prestasse atenção, para nós lermos aqui, agora, Daniel 9, versículo 24 a 27. Primeiro, nós vamos fazer uma leitura corrida e depois a gente vai passar explicando ponto a ponto, fechado? Então vamos lá.
Daniel 9, 24 ao 27 diz assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna e para cumprir a visão profética e para ungir o Santíssimo. Versículo 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o líder venha, haverá 7 semanas. E 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Verso 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E uma ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim, que lhe será decretado. Então aqui nós temos uma leitura, pode ser que ficou um pouquinho confuso, mas agora eu quero trazer para vocês e explicar um pouquinho passo a passo. Vamos voltar lá no versículo 24? O versículo 24 vai falar assim: 70 semanas, ou seja, daqui que nós tiramos as 70 semanas de Daniel, 70 semanas. Quando ele fala em semana, nós podemos entender como semana de dias ou semana de anos. E neste caso, claramente será semana de anos. Então, quando Daniel ele fala sobre 70 semanas, ele está falando sobre 490 anos. Lembrando que o ano, aqui nesse contexto que nós estamos lendo, ele é um ano de 360 dias, diferente do nosso ano, que hoje é 365 dias. Né? Então, ele está falando ao povo judeu que serão 70 semanas, cada semana com 7 anos. Então vamos continuar. 70 semanas estão decretadas para o seu povo. Que povo? O povo judeu. E a sua santa cidade. Que cidade? Jerusalém. Para acabar com a transgressão. Ou seja, em 70 semanas acabariam toda a transgressão. E ele então vai dar 7 razões por que essas semanas foram destinadas. Que vai ser acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão, para cumprir a profecia e para ungir o Santíssimo. Então, nesse primeiro momento, aqui está tendo uma introdução onde o Deus está revelando ali para Daniel e ele está falando, virão 70 semanas sobre o povo judeu, sobre Jerusalém, e as 70 semanas, quando acabar, vai acabar junto com ela a transgressão, vai acabar com ela, vai expiar os pecados, trazer justiça. Fechado? Então, agora vamos para o verso 25. Então, saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Aqui, ele deixa claro quando que vai começar a contagem dessas 70 semanas. Não começa a partir do momento onde Daniel tem a visão, mas vai começar a partir do momento que for promulgado o decreto que vai falar para sair do exílio babilônico, ele da Pérsia, e se encaminhar a Jerusalém. Fechado? Então, começou ali. Teve o decreto, nós vamos começar a contar essas 70 semanas. Fechado? E aí vamos lá. Haverá 7 semanas. Nessas primeiras 7 semanas, ele vai fazer uma primeira contagem, que vai ser a reconstrução do templo, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Estou só dando uma pincelada aqui. E depois dessas 7 semanas, que haverá a reconstrução do templo, nós vamos ter 62 semanas que vão até que o ungido venha. E daqui a pouco vou te falar. Estou aqui dando um spoiler aqui, mas é porque tem muita coisa. Eu quero estudar com vocês, quero trazer aqui um quadro para vocês, para ficar de mais fácil entendimento. E o verso 26 diz assim: e depois das 62 semanas, então aqui a gente continua uma segunda contagem. Primeiro foram 7 semanas, depois 62 semanas, e agora nós já estamos em 69 semanas. Ou seja, agora ele vai falar da última semana. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Então, depois das 62 semanas, será morto o ungido. Ou seja, ele está falando aqui que a partir do momento da promulgação até o momento onde acaba
como é que eu posso falar? 79ª, acho que é assim que se fala. Não sei, mas a 69 semanas, fica aí. Né? Depois das 69 semanas, nós vamos ter um ungido. O ungido ele vai entrar e o ungido será morto. E depois o lugar santo será destruído pelo governante que virá. Quando ele diz que o lugar santo será destruído pelo governante que virá, ele está falando que será destruído por Tito em Roma. Os romanos destruíram o lugar santo e no ano 70 depois de Cristo. Ali houve uma grande destruição. Né? Agora vamos continuar. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ou seja, a gente já está aqui na última semana, beleza? No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Ou seja, ele está falando dos 3 anos e meio de paz que estarão por vir, mas haverá uma ruptura e se transformarão em 3 anos de grande tribulação. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim, que lhe será decretado. Se você pegar, assim no início do verso 27, vai dizer assim, com muitos ele. Quem é o ele aqui? Ele é a profecia do anticristo que há de vir. Haverá acordo de paz entre os cristãos e os muçulmanos que vai permitir Israel construir o 3º templo no Monte Moriá, assim como diz a profecia. Então ali haverá e só poderá ser construído com esse acordo de paz. Hoje nós não conseguimos construir este templo porque não há um acordo de paz entre os evangélicos, entre os cristãos e os muçulmanos. Mas quando houver esse acordo, o 3º templo será construído e ele será construído depois deste acordo de paz, nesses 3 anos e meio. Porém, esse acordo de paz é o que inicia a última semana. Daqui a pouco eu vou trazer o quadro aqui, vai ficar bem mais fácil de explicar. Mas, ou seja, a última semana ela se inicia com o acordo de paz. E é ali 3 anos e meio, onde você construiu o templo, e 3 anos e meio de uma grande tribulação. Vai falar que na metade haverá paz e na outra metade grande tribulação. Né? E aqui, Jesus chama isso, em Mateus 24, do abominável da desolação. Nesses últimos 3 anos e meio, haverá sacrilégios dentro do templo. Assim, como muitos estudiosos acreditam que a profecia de Daniel teve um cumprimento parcial no ano 167 a.C., quando Antíoco Epifânio sacrificou um porco no altar do templo em Jerusalém e ergueu um altar a Zeus. Da mesma forma, acontecerá de novo nos nossos tempos, aonde haverá algo extraordinário ali. Extraordinário que eu falo não no sentido bom, mas no sentido ruim, aonde, como eu posso dizer, acontecerá um sacrilégio dentro do templo, assim como Antíoco Epifânio fez, acontecerá novamente. O anticristo ele fará algo semelhante, dizendo que ele é Deus, levantará um altar para ele próprio dentro do templo. Mas no final, se nós pegarmos aqui no versículo 27, nós vamos ver aqui, até que chegue sobre ele o fim. Ou seja, no final ele será derrotado. Isto já está decretado. Agora eu vou pedir aqui para o pessoal, eles vão mostrar o quadro aqui para vocês, com uma explicação básica dessas 70 semanas de Daniel, fechado? Aqui nós vamos ver, espero que você anote, tire foto deste quadro aí, para você entender, porque nós vamos explicar passo a passo. Lembrando que são 70 semanas, cada semana tem 7 anos e cada ano tem 360 dias, fechado? Então, no primeiro quadro, nós vamos ter aqui a saída da ordem e o início da contagem. Como é que se inicia a contagem? A contagem ela se iniciou a partir do momento em que Ciro ele promulga o decreto falando que o povo poderia voltar a Jerusalém, mas não inicia a partir da assinatura do decreto, mas sim do momento onde o povo sai do exílio da Pérsia e vai para Jerusalém. A partir deste momento, nós começamos a contar as 70 semanas de Daniel. Né? Passando aqui. As 69 semanas, ela tem uma linha de tempo profética. Elas são mencionadas, aquilo que nós já acabamos de ler, em Daniel 9, 25. E são compostas por 2 períodos distintos. Então, olhem só o primeiro quadro. Você vai ver aqui a saída da ordem, a saída onde ele sai. Aí nós vamos ver 7 semanas. O que acontece nesses primeiros 49 anos? Esses primeiros 49 anos, eles referem-se ao tempo necessário para reconstruir Jerusalém.
incluindo agora o segundo templo, quando o segundo templo ele foi construído, e os muros da cidade. Pois Nabucodonosor, quando ele vai ali, ele destrói Jerusalém por completo. Então precisa de uma reconstrução na cidade. No primeiro momento, essa reconstrução, a cidade ela vai ser reconstruída sob a liderança de Zorobabel na reconstrução do templo. Isso nós vamos ver no livro de Esdras. Mas a restauração dos muros acontece sob a liderança de Neemias, lá no livro de Neemias. Então, as primeiras 7 semanas vai falar sobre a reconstrução da cidade, do templo, onde tudo ali acontece. Primeiro com Zorobabel e depois com Neemias. A partir do momento que está construído, nós vamos contar 62 semanas, 434 anos. Esse período ele ocorre após a reconstrução e culmina com a entrada triunfal do Messias, o príncipe, em Jerusalém. Então nós vamos aqui. Se você pegar a Bíblia ela é tão verdadeira e ela é tão cheia de detalhes e riquezas que se você pegar e fizer essa conta, vai bater certinho, do momento onde o povo sai do exílio babilônico e passa até o momento onde Jesus entra em Jerusalém, na entrada triunfal, na última semana de vida dele, onde ele entra no primeiro dia, no domingo de Ramos e tudo aquele negócio todo, você vai ver que a data bate, até o dia bate. Então é ali como estava sendo profetizado, onde estava sendo profetizado em Daniel, né? Então agora vamos aqui, nós já passamos pelo primeiro quadro. O primeiro quadro ele vai da saída da ordem até a entrada triunfal do Messias. Quando nós começamos a entrada triunfal do Messias, nós partimos para o segundo quadro, para o segundo momento ali do quadro, né, que é a era da igreja. O término das 69 semanas proféticas, eles vão coincidir com a entrada, coincidir não, né, mas assim, eles vão marcar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um evento celebrado no domingo de Ramos. Este ato marcou o início da última semana da vida de Jesus, que se encerra com a sua crucificação na Sexta-feira Santa. Se encerra não, porque nós sabemos que ele ressuscitou, né? Mas que culminaria com a sua crucificação na Sexta-feira Santa. Se nós formos ler, e nós voltarmos ali em Daniel 25, 9, 25, diz assim: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto, ou seja, quando Ciro assinar ali e o povo sair, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, ou seja, aqui novamente nós temos Zorobabel e Neemias reconstruindo nas primeiras 7 semanas, até que o ungido, olhe na sua Bíblia, o ungido na sua Bíblia vai estar com um maiúsculo, se referindo a Jesus. Até que o ungido, o líder, venha, haverá 62 semanas. Então aqui, veja como tudo está batendo certinho. Neemias veio, Zorobabel veio, reconstruíram 49 anos. Depois disso, tiveram 62 semanas, que dá 434 anos. Nós tivemos a entrada triunfal certinho ali no domingo de Ramos. E agora nós temos aqui o Messias morto na Sexta-feira Santa, né? Nós vamos ver que tudo isso bate perfeitamente. E após as 69 semanas, conforme havia predito Daniel, o Messias seria morto. E este momento crucial representa o sacrifício de Jesus pela humanidade, um ponto central do plano redentor de Deus, né? E agora aqui nós temos o meio do quadro. O meio do quadro, ele se inicia ali com a entrada triunfal. Você vai ver que bem pertinho da entrada triunfal, porque só se passaram ali, foi de domingo a sexta-feira, nós temos o Messias morto, nós temos Cristo ali sendo crucificado, e aí nós temos um tempo. O relógio agora ele está pausado, e nós entramos no tempo onde nós estamos hoje, com o relógio pausado. Nós tivemos 69 semanas, o relógio pausou, e nós estamos vivendo hoje o relógio pausado, e daqui a pouco o relógio voltará a continuar a rodar na última semana, né? E voltando aqui, né? Perdão, estamos vivendo hoje o período entre a morte de Jesus, o Messias, e o surgimento do Anticristo, que fará um acordo de paz para iniciar a última semana. Esse intervalo é conhecido como a Era da Igreja ou a Era da Graça, como descrito em Daniel 9, 26 ao 27. Eu queria voltar lá, sempre mostrando a Bíblia para nós vermos aqui todas as referências e embasamentos, né? Daniel 26 diz: depois de 62 semanas, o ungido será morto, ou seja, um ungido aqui com maiúsculo. Então Jesus será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos. Quem vai destruir aqui a cidade e o lugar santo vai ser Tito, no ano 70.
depois de Cristo, com os romanos. Eles vão destruir novamente, o templo será destruído e o fim virá. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Aqui é o período que nós estamos vivendo hoje. A era da graça, a era da igreja. Nós estamos no intervalo e o relógio aqui hoje está parado. Hoje nós vivemos o tempo da graça. Esse período é chamado de Era da Graça porque Deus está oferecendo uma salvação a todos nós, judeus e não judeus. Este é o momento onde nós, que não somos judeus, estamos sendo enxertados, estamos sendo escolhidos, estamos sendo ali colocados dentro da família dele. Nós estamos sendo adotados como filho por Cristo, por Deus, nós estamos sendo adotados por Deus como parte da família e como filhos e filhas de Deus. Então aqui está parado o relógio, ele está pausado, aguardando a última semana. Agora, como saberemos quando entrará a última semana? Então você pode estar me perguntando e falando, pastor, nós já estamos vivendo a grande tribulação? Ainda não. Ah, mas nós já estamos vivendo isso e aquilo, os selos estão sendo abertos? Ainda não. Tudo isso vai acontecer quando o decreto de paz for assinado pelo anticristo. Nós ainda não estamos vivendo nessa época, o decreto ainda não foi assinado, então nós estamos ainda num período ali de pausa. Nós estamos na era da graça, na era da igreja, onde a igreja está sendo implantada, mas eu acredito que rapidamente esse tempo virá, o tempo onde começará a última semana. O início da semana 70. Quando se dá, e agora a gente já vai, pega o quadro aqui novamente, você vai lá para o final dessa arte que nós temos aqui. Quando se dá o início, quando voltará a contagem do início da última semana, com o acordo de paz do anticristo. Quando o anticristo ele firmar um acordo de paz, ali nós teremos o fim dos últimos 7 anos. Será contado a última semana. A última semana, que são os últimos 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio, e nós vamos ver algumas referências falando sobre 42 semanas, que dá 3 anos e meio, esse será um período de paz aparente, porque não haverá paz. Liderado pelo anticristo. Muitos acreditarão que ele é um líder poderoso e até mesmo confiável, mas não será assim. E os últimos 3 anos e meio, então, acontecerá algo horrível e a paz será quebrada e esse será um período de grande tribulação, com perseguições, guerras, sofrimentos como nunca. Esse período é chamado da grande tribulação que nós vemos aí, e nós vemos isso aí daí diversas formas, diversas vezes relatados como abominável ou outras formas como relata. E acontecerá isso até o retorno de Jesus. E aí agora nós finalizamos as 7 anos, nós vamos finalizar aqui com o Messias retornando e nós teremos ali, ele virá para derrotar o anticristo, julgar as nações, estabelecer o seu reino, trazendo vitória final para o povo de Deus. Então ficou claro aí para você? Se não ficou claro, volta um pouco a aula. Se eu estou falando um pouco um pouco rápido, volta um pouquinho a aula, mas está tudo ali explicado. Esse quadro ele explica bem o que são as 70 semanas de Daniel e explica bem a profecia. Eu sei que lendo uma primeira vez parece tudo assim muito complexo, mas quando você lê novamente e traz esse quadro e observa ali que o ungido está com um maiúsculo, no último versículo que nós lemos, o ele está com E minúsculo, então significa o anticristo, tudo isso vai trazendo uma clareza maior para nós estarmos estudando a escatologia, o estudo do fim dos tempos. Fechado? Então agora, uma pergunta aqui, já quero adiantar aqui, mas uma pergunta que todo mundo faz. Inclusive, o pessoal que está aqui da mídia aqui também, eles querem saber. Quando neste quadro vai acontecer o arrebatamento? E agora entra um dos pontos de maior discussão no nosso meio, na teologia, no estudo da escatologia. Quando vai acontecer o arrebatamento? E aqui eu quero falar algo para vocês. Eu não queria que isso gerasse ponto de uma discussão entre nós, não uma discussão para crescimento, porque coisa acontece para o nosso crescimento, a gente vai discutindo, um vai afiando o outro ali. Mas eu não queria que acontecesse discussão de separação, entendeu? Porque no fim do dia, quem acreditar numa teoria, ou acreditar na outra teoria, é o fim do dia que todos vamos ser arrebatados e todos vamos para o céu. E nós temos que focar na nossa missão. Isso aqui é algo para você saber e você se apegar a algo. Se apegue a uma delas,
Porque quem se apega a algo não cai por qualquer coisa. O problema é porque quando nós não conhecemos, quando nós não temos conhecimento, nós caímos por qualquer coisa. Então eu vou te apresentar as 3 teorias mais fáceis de nós entendermos, né, que são a do arrebatamento, que é a pré-tribulacionismo, a mid, né, que é no meio da tribulação, vai haver o arrebatamento, e a pós-tribulacionista. Fechado? Então, fique com isso no coração. Ouça o que o apóstolo falou no início do nosso vídeo aí, que ele colocou que a nossa grande missão não é ficar discutindo aqui teologia, mas a nossa grande missão é conhecermos, aprendermos, nos aprofundarmos na palavra de Deus e levarmos ela para as pessoas, e levarmos os sinais e pregarmos o evangelho. É isso que é a nossa grande missão. Fechado? Então vamos lá, podemos começar? Então vamos começar. A primeira teoria, e agora eu queria trazer aqui só o último quadro, beleza? Então esquece ali a saída da ordem, a entrada triunfal, nós estamos aqui no último quadro, fechado? A primeira teoria é pré-tribulacionista, fechado? O arrebatamento antes de se iniciar a última semana. Essa teoria afirma que o arrebatamento acontecerá antes do período da grande tribulação. E os cristãos eles serão retirados da terra e poupados do sofrimento que virá sobre os que ficarem. Ela possui a sua base bíblica embasada em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que diz: Porque o Senhor mesmo descerá do céu e com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, ou seja, o arrebatamento. Toda vez que nós falarmos aqui sobre trombeta, o som da trombeta, nós estamos falando sobre o som do arrebatamento. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos céus. Apocalipse 3:10 também diz: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então essa teoria ela acredita que ali, quando o acordo de paz for assinado, haverá o grande arrebatamento e a igreja não passará pela grande tribulação. Fechado? Essa é a teoria pré-tribulacionista. Estou dando aqui só um spoilerzinho, estou dando aqui só uma passada aqui para nós sabermos e nós entendermos. Temos a mesotribulacionista, ou a MID, que acredita no arrebatamento no meio da tribulação. Essa teoria defende que o arrebatamento acontecerá no meio da grande tribulação e o cumprimento de certos eventos, mas antes do período mais severo, como conhecido, a grande ira de Deus. Ou seja, ela acredita que depois dos 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, depois que eles acontecerem, nós tivermos várias coisas acontecendo que está em Apocalipse, nós daqui a pouco vamos estudar. No meio disso, antes da grande ira de Deus, a igreja será arrebatada. Só para te dar um exemplo, ficar de mais fácil entendimento aqui, fechado? Pega a última semana tem 7 anos, você divide ela em 2, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Eles acreditam mais ou menos que o arrebatamento aconteceria aqui no meio, depois de 3 anos e meio, antes da grande ira de Deus que acontece para cá. Essa teoria ela possui base bíblica em Daniel 9:27. Essa passagem fala da aliança de 7 anos que será quebrada na metade do período, marcando o grande início do sofrimento. Então eles acreditam que antes dessa ruptura nós seremos arrebatados. Mateus 24, 15, 22, Jesus descreve a abominação da desolação e um período de tribulação mais intenso. Fechado? Então são teorias aí. Essa é a MID. Essa é a teoria que acredita que nós vamos ser arrebatados no meio, o meso-tribulacionista. E agora, a última teoria, que é a pós-tribulacionismo. O arrebatamento depois desses 7 anos. Essa visão ensina que o arrebatamento ocorrerá no final da grande tribulação, aqui simultaneamente com o retorno de Cristo para estabelecer o seu reino na terra. Então, quando Cristo voltar, acontecerá o arrebatamento e a igreja passará por esses últimos 7 anos, onde haverá a grande ira de Deus quando a paz for quebrada. Tá? A base bíblica, aliás, vamos pegar aqui o quadro novamente. O pré-tribulacionismo acredita que aqui, quando houver o acordo de paz, a igreja vai ser levada. O MID acredita que com 3 anos e meio, mais ou menos, tá? A igreja será levada. E o pós-tribulacionismo acredita que a igreja vai passar os 7 anos e depois será levada. A base bíblica está em Mateus 24, 29 e 31. Logo após a tribulação daqueles dias,
O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, novamente o arrebatamento, os quais reunirão os seus escolhidos. João 16,33 também diz que no mundo tereis aflições, por isso eles acreditam, os pós-tribulacionistas eles acreditam que como no mundo nós teremos aflições, eles acreditam que essa aflição e essa tribulação seria esses 7 últimos anos, e Apocalipse 24 descreve a ressurreição dos que sofreram por sua fé durante o reinado do anticristo. Fechado? Então aí nós temos a base bíblica de todos, do pré-tribulacionista, do mid, né, e do pós-tribulacionista. Essa foi a primeira aula, fico muito feliz que você tenha chegado até aqui. Qualquer dúvida você pode mandar lá no Instagram, né? A única coisa que eu vou falar para você é não pule etapas, vamos estudar devagar, vamos estudar tranquilos, entendendo o que está acontecendo. Qualquer dúvida você pode mandar lá no meu Instagram, lá, que eu vou estar ali no momento oportuno respondendo todo mundo. Fechado? Muito obrigado a todos que assistiram essa primeira aula. Daqui a pouco nós vamos ter a segunda. Um beijo para vocês.